Olá, tudo de bom para vocês, esportistas de todo o nosso Brasil. Estamos chegando para mais uma de nossas edições Lance Esportivo. Sabe aonde? Na Bitcom TV, no seu smartphone, na sua Smart TV, junto com você na internet, contando sempre com o apoio de toda a nossa audiência e, claro, também dos nossos patrocinadores. Estamos aqui em nome da PHD Guindastes, que desenvolve, produz e comercializa equipamentos para elevação e movimentação de cargas de pessoas, uma das maiores e melhores fabricantes no seu segmento, sempre oferecendo soluções inovadoras aos seus clientes. Quero destacar também a Bitcom TV Internet Provider. Sua internet anda tomando finta, caneta, rolinho e sainha? Assuma o comando da partida, dá um drible nela agora mesmo e você vai precisar colocar em campo a internet da fibra da Bitcom, a mais rápida de todas. Trocando de provedor pelo provedor da Bitcom, você tem desconto na instalação, planos de 100 MB com até 100 MB de upload. Isto é um golaço. Ligue agora para 991 79 0095 Bitcom TV, Internet Provider, a internet titular. E nós temos ainda os nossos parceiraços, que é a Auto 78 Renovadora de Veículos. Inclusive, a gente tem um VT muito bacana que explica todos os serviços que essa comunidade presta, esse grupo de pessoas que estão lá com toda a sua experiência, seu conhecimento alicerçado com a tecnologia para fazer renovação de veículos. A gente vai trazer o VT deles ao término de nossa programação. Deixa eu cumprimentar a bancada aqui do nosso Lance Esportivo, a nossa bancada do Esportes, que tem duas bancadas que se performam em uma, né? Uma delas é a nossa física. Está aqui eu, Ivan Esgaraboto, e nós temos a nossa bancada virtual, que está lá muito bem representada por Marcos Vinícius Vaz e também representada por Pedro Petrucci. E aqui depois há uma fusão de tudo isso, e aí sim, quando fusiona, é o nosso Lance Esportivo. Por isso eu já cumprimento ele, Ivan Esgaraboto, bom dia. Muito bom dia, Edinho, Petrucci, Marcos Vaz, ao cachorro do Marcos e a todos o Lance Esportivo aqui da Bitcom TV. Bacana, bacana, solidariedade com os animais, esse é o nosso Ivan Esgaraboto. Vamos fazer o seguinte agora, cumprimentando, né, fazendo um cumprimento especial a eles que estão na bancada virtual. Primeiramente ele, Marcos Vinícius Vaz, de cumprimento com um bom dia especial e seja bem-vindo à nossa programação, tudo de bom? Tudo de bom, Ed. Primeiro que vamos estabelecer a ordem aqui no programa, né? Primeiro que não tem como fugir ao som ambiente, né? E segundo que esse não é meu cachorro. Bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a todos. É verdade, né? Inclusive, a gente observa ao redor do mundo programações que são realizadas e os sons ambientais. Inclusive, tem a televisão nacional aqui do Brasil e ela está transmitindo, né, telejornais e os seus trabalhadores, né, os seus repórteres, muitos deles analistas, comentaristas, estão em seus apartamentos por causa que eles estão no grupo de risco. E a gente vê o barulho de buzinas, sons dos cachorros, tudo normal. É um novo normal, é um novo normal. E agora, aproveitando dentro desse interninho, eu quero cumprimentar, sabe quem? Pedro Petrucci, que chega junto com a gente para, a partir de agora, dar a sua saudação e também, né, logo após sua saudação, trazer para nós os primeiros destaques esportivos, claro, falando de quem? Da dupla Caju. Pedro Petrucci, bom dia. Tudo bem, Edinho? Bom dia, Marcos, Ivan e a todos que nos acompanham no Lance Esportivo. Se ouvirem um barulho de interfone, é o almoço que eu pedi e tal. Isso acontece também. Vamos começar falando do Juventude, que está negociando mais um jogador, né? Mas dessa vez não do elenco principal. O Juventude está negociando o Gabriel Aires, atacante de 19 anos, com o Flamengo. A negociação inicial é um empréstimo até fevereiro de 2021, só que esse empréstimo tem um valor de compra dos 30% dos direitos econômicos do Gabriel Aires fixados. O que acontece então? O Aires já se apresenta no Rio de Janeiro nesta semana, vai ser integrado ao time sub-23 da equipe do Flamengo, sub-20 na verdade, depois que vai virar sub-23 para a próxima temporada, para a disputa do Campeonato Carioca, e ele vai ter a experiência por lá. Se o Flamengo se interessar pelo jogador, se agradar essa experiência, tem um valor fixado já no contrato para adquirir 30% do Gabriel Aires, que tem contrato com o Juventude até 2022, renovou recentemente, então foi uma negociação que teve o seu desfecho ontem, a ida do Gabriel Aires para o Flamengo por empréstimo e quem sabe futuramente uma conclusão da venda desse jogador para o Flamengo.
Pois o Juventude, por último, tem perdido jogadores aí, né? Esse garoto é uma promessa aí, da base do Juventude, tem se falado muito bem nesse jogador, às vezes que eu vi, não foram muitas, mas ele mostrou ser realmente um bom atacante, um bom centroavante. Agora é aquilo, né? Caímos naquela, o Juventude não tem como concorrer, e principalmente se tratando de um jogador jovem, ele tem assim o interesse do Flamengo. Aí o Flamengo vem e demonstra na prática esse interesse, né? Levando ele por empréstimo até fevereiro e com a possibilidade de comprar 30% dos direitos federativos do jogador. Então, não tem como fugir disso. É uma oportunidade para o jogador, é uma visibilidade para o jogador e é uma oportunidade de negociação por parte do Juventude. E até nesse sentido, o time Sub-23, hoje à tarde, enfrenta o Curitiba e o Gabriel Arias, claro, já não participa mais desse jogo pelo time de transição da equipe do Juventude. E para a partida contra o Paraná, o Juventude segue a sua preparação, sem contar com o Eltinho, o Helder deve ser o lateral esquerdo, e a equipe tendo as voltas de Renato Cajá e Capixaba, nos lugares do Tarta, que foi titular contra a equipe do Sampaio Corrêa no último final de semana, e a saída do Breno naturalmente será ocupada pelo Capixaba. São essas as possíveis mudanças do Juventude para enfrentar o Paraná. Não tem muitas alternativas nesse momento, né? O Pintado assim, não tem muitas alternativas. As alternativas, elas estão aí porque saiu da Alberto, saiu o Breno, são dois atacantes. As alternativas que tem Rafael Silva, Roberto, agora o Capixaba, que já era titular, né? Essa é uma boa notícia. Enfim, não são muitas, não é um laço grande de alternativas. O negócio do Rogério ainda não fechou, né? Pelo menos não foi oficializado, né, o Petrus? Até como o Pioneiro comentou ontem, né? Ele chegou ontem a Caxias do Sul no final da noite e hoje já começa os treinamentos, mas como ainda não foram assinados os contratos, ele não está disponível, né? Teria que estar no BID, por exemplo, até amanhã, aliás, até hoje, na verdade. Então, não há possibilidade disso acontecer, talvez só pensando na terça-feira. Então é isso, né? Rafael Silva, Roberto, Capixaba, já não tem Breno, já Grampola deve continuar, Capixaba, o outro atacante, aí tem que ver aí entre o Roberto, entre o Rafael Silva, que é que pode ser o escolhido, né? Dois jogadores que ainda não deram uma boa resposta, né? O Rafael Silva e o Roberto, eles precisam, são jogadores experientes, por onde passaram eles tiveram algum destaque, mas aqui no Juventude ainda eles não mostraram tudo, mas são alternativas do técnico Pintado. De repente ele muda o esquema, né? O Cajá vai retornar, de repente ele muda o esquema, deixa só dois atacantes, só o Capixaba e o Grampola, porque ele não vai colocar o Grampola de lado, né? O Grampola não é um jogador de lado, ele é um centroavante, então para reposicionar o Cajá ali naquela função central, né? Acho que não vai acontecer isso, então também de repente pode mudar o esquema, né? Tendo o João Paulo, Bochecha, o Cajá, de repente mais um volante, né? Talvez o Marcial, não sei, e aí dois atacantes, pode ser que isso ocorra. Senão, acho que a opção é novamente o Rafael Silva. É um jogador que vem atuando, né? Mais tempo agora, por último, como titular, deve ser mantido aí ao lado do Grampola e também do Capixaba. E a respeito do Eltinho, não sei, ele já está vetado, não está vetado, ainda não tem essa informação, porque tem treinamento hoje ainda, né? Ele não treinou ontem. Ainda não participou da atividade, né? É difícil. Deve ser o Helder mesmo, lateral esquerdo, bom lateral. O Eltinho é titular, é jogador importante, capitão do time, mas essa lesão muscular o tira aí, ele não deve participar desse jogo contra a equipe do Paraná Clube. Venho falando ao longo da semana, reiterando, repetindo, que o Juventude perdeu para o Sampaio Corrêa num jogo que não poderia ter perdido. Até pelas circunstâncias, até um empate seria bom para o Juventude, né?
Perdeu. Agora, de novo, não pode perder para o Paraná Clube jogando dentro do estádio Alfredo Jaconi. Não pode perder. Se perder, corre o risco de começar a se distanciar da zona de classificação e aí não buscar mais, né? Já estamos no segundo turno da fase de classificação. É pressão demais? É pedir demais? É exigência demais? Não, gente. É a realidade para o Juventude. O pessoal lá do Juventude sabe, já sabia quando Sampaio Corrêa, né? Houve uma mobilização muito forte nos bastidores para esse jogo contra o Sampaio Corrêa e não deu. Não deu. Agora, de novo, contra esse Paraná Clube. Ganhando. Segura o Paraná, porque se o Paraná ganha também já começa a incomodar ele na parte de cima de novo. E o Juventude se mantém brigando lá por uma vaga no G4, né? Então, um pouco mais complicado agora, o Sampaio já puxou 3 pontos de diferença. Esta é a situação do Juventude. Não tem exigência demais, não tem superdimensionamento, não tem pressão, nada. Aliás, pressão sempre tem no futebol, né? Isso é normal. Agora, o Juventude precisa ganhar do Paraná. E falando agora do Caxias, que enfrenta o Tubarão, no sábado, a equipe pode ter mais um desfalque, né? Talvez no time titular, né? O Caxias acabou de anunciar que mais um jogador testou positivo para a Covid na última testagem, jogador que já está isolado desde o início da semana, mas não divulgou o nome do jogador, né? Então a equipe tem um desfalque a mais para esse jogo contra o Tubarão, além do Maílson, que agora sim está confirmado. Ontem saíram os resultados dos exames do zagueiro do Caxias e ele fica afastado por pelo menos 2 semanas por uma lesão muscular na coxa direita, então não participa do jogo contra o Tubarão e nem da última rodada da primeira fase, quando o Caxias recebe o São Caetano no estádio Centenário. O Claudinho está fora pelo 3º cartão amarelo e agora esta baixa, repito, o Caxias não divulgou o nome do atleta, mas esta baixa agora também por Covid, mais uma situação que tem o Lacerda para montar o time para enfrentar o Tubarão. É um jogador titular? Tu tem essa informação, Petrus? Ainda não tenho, está tentando até apurar, né? Por exemplo, o André foi no último jogo, né? E o companheiro de quarto dele é titular, por exemplo. E poderia ter um indicativo daí, né? Mas é só uma suspeita, né? Não dá para a gente especular muito em cima, por exemplo. Eu acho que o clube não divulga, né? Todos os clubes estão fazendo isso, não divulga, porque eu acho que ainda tem a contraprova, né? No caso do Caxias, ele testou positivo no início da semana, e aí foi feita uma retestagem agora, já de véspera do jogo contra o Tubarão, e ele voltou a testar positivo, né? Então, a contraprova já saiu. Já é definitiva, né? Tem que se isolar em 14 dias. O que eu falei do Juventude vale para o Caxias. Caxias mais ainda, né? Caxias mais ainda. O Caxias depende só de si para passar para a próxima etapa da Série D. Não fez, assim, uma grande campanha, sob o ponto de vista da produção da equipe, de rendimento, porque até uma coisa puxa a outra. Se tu tem rendimento, tu tem resultados. Mas, basicamente, teve melhores resultados do que propriamente uma campanha. Bons resultados, que eu digo, uma campanha que está fazendo o Caxias se manter ali no G4, né? Meio exprimido, meio pressionado por os clubes que reagiram dentro da competição, clubes que começaram atrás do Caxias e que passaram o Caxias, enfim, mas o Caxias está ali no G4. E criou uma situação, essa situação foi criada em função de tudo que aconteceu, desdobramento da competição, e quis que nas 2 últimas rodadas o Caxias estivesse, graças também aos resultados paralelos, estivesse no G4 e tendo pela frente 2 adversários que já não tem o que fazer na competição. Os famosos lanterneiros. Cuidado, hein? Lanterneiros, às vezes aprontam. Principalmente esse jogo contra o Tubarão. Muito cuidado, o Caxias, eu venho falando sobre isso. O Caxias tem que ter o máximo de cuidado, cautela, respeito e imposição para ganhar do Tubarão lá em Santa Catarina. Porque são jogos que têm essa conotação. Um time que não tem o que fazer na competição, né, time de garotos e tal, time jovem, como é o do Marcílio do Tubarão, ele fica bem à vontade assim, né, para de repente aprontar alguma coisa. Então, para evitar surpresas,
o Caxias tem que ter cautela, atenção e imposição nesse jogo do próximo sábado lá contra a equipe do Tubarão. Não joga o Maílson, lesionou de novo, né? Infelizmente. Vai jogar o Eric, no meu entendimento. Acho que o Eric, porque senão teria o Goiano já no banco no jogo contra o último jogo contra o Pelotas. Entrou o Eric, não entrou o Goiano. Então, acho que por esse critério, por essa lógica, segue o Eric. O Lacerda, o Rafael Lacerda, ele poderia adotar o critério em relação a algum critério especial para esse jogo específico diante do Pelotas, né? Talvez estatura, bola aérea, sei lá, alguma coisa assim, e de repente jogar com o Goiano lá em Tubarão. Mas como o Eric jogou, eu acho que segue como titular, substituindo o Maílson na zaga da equipe Grenal. Edinho, Ivan, são essas as informações da dupla Caju nesta quinta-feira. Ok, Ivan Sgaraboto, seus destaques. Agora vamos com as informações da dupla Grenal. Nesta tarde de quarta-feira, o Grêmio eliminou o Cuiabá na Arena ao vencer pelo placar de 2-0 com 2 gols de Diego Souza. O Grêmio, que na primeira partida havia vencido lá no Mato Grosso o Cuiabá pelo placar de 2-1, e na semifinal o Grêmio vai enfrentar o São Paulo, que eliminou o Flamengo. E lembrando que no Morumbi o São Paulo venceu de goleada pelo placar de 3-0. E o Internacional perdeu para o América Mineiro nos pênaltis pelo placar de 6-5 no tempo normal. O Internacional ganhou pelo placar de 1-0, o golzinho no final da partida. E Marcos, o Internacional não conseguiu avançar, Abel Braga não consegue ganhar, parece que o Abel Braga não conhece o time e nem o adversário. Olha, essa transição do Internacional estava mais ou menos desenhada que ia ser assim, né? Eu já cansei de falar aqui de que o Internacional, sem o Codê, teria dificuldades com o Abel Braga exatamente nessa transição aí. Não é simplesmente estalar os dedos e a coisa vai funcionar no futebol. As coisas não são assim. Ainda mais que o Abel perdeu, por exemplo, perdeu o Patrick, que não jogou ontem, né? Edenilson meia boca, enfim, alguns desfalques o Nacional, e então está dando o que estava desenhado. Essa transição na comissão técnica do Internacional fez muito mal. Ruim com o Codê, pior sem ele. Essa que é a grande verdade. Com o Codê, o Internacional, com esse time mediano que o Inter tem, teria condições de, a curto prazo, ganhar alguma coisa. Não talvez a Libertadores, mas a Copa do Brasil poderia dar uma beliscada, poderia dar uma beliscada no Brasileirão, ainda pode, claro que sim, mas esse momento de transição na Copa do Brasil já não pode mais, né? E na Libertadores é muito difícil, pela sequência de enfrentamentos que o Inter tem, até chegar na final, e até a final, né? Mas, de repente, no Brasileirão ainda tem alguma chance de se tornar campeão. Tem que entrar nos trilhos, né? Mas essa transição está fazendo muito mal. O Inter ontem conseguiu quase que o impossível, né? Não pela organização, nem pela qualidade de jogo, mas pela insistência, né? pela dedicação dos seus jogadores, conseguiu fazer um gol aos 50 minutos no último lance do jogo, né? Talvez num dos únicos erros que a defesa do América Mineiro apresentou no jogo. Conseguiu fazer um gol. Quase o impossível, levou para os pênaltis. Ora, geralmente quando isso acontece, há uma reversão de expectativa no jogo, tá? Quer dizer, o time que ganha da forma como o Inter ganhou e que sobrevive e leva a decisão para os pênaltis, tem condições assim do estado anímico, do estado emocional, psicológico, virar de lado também. Quer dizer, o América, que nas cobranças de pênaltis, teria que ter mais ter mais instabilidade do que propriamente o Internacional, pois o seu goleador errou um pênalti muito mal batido pelo Galhardo. Depois errou bizarramente com o Wendel, né? O Wendel não é um jogador de ponta, mas é um jogador que bate bem na bola, errou bizonhamente. E o América então se classificou. E a se lamentar a conduta antiprofissional de jogadores do América e também do Internacional. O Inter, quando fez o gol, ninguém ficou sabendo por que houve aquela confusão, foram saber depois, né? Ninguém sabia, até porque hoje
não tem repórteres na beira do campo mais, não se sabe mais nada, né? Ou pouca coisa. Então ficou sabendo, a notícia daquela confusão pós-jogo ali, aquele empurra ali, que quase descambou para algo mais sério, foi por quê? Porque o Inter fez um gol a 50 minutos e o senhor Rodinei, que é um jogador simples, comum, né, foi tirar sarro do banco de reservas do América Mineiro. Ora, quando o pessoal do América ganhou nos pênaltis do Internacional, houve a reversão daí, né? Aí quem tirou sarro foi o pessoal do América Mineiro. Conduta antiprofissional, antidesportiva, e que são essas coisas assim que depõem contra o futebol. Alguns, sem querer generalizar, não quero entrar nesse pecado da generalização, mas infelizmente tem alguns profissionais do futebol que têm esse tipo de conduta. Por isso que eu digo, e por mais contraditório que possa até parecer, eu digo que o futebol é uma das modalidades mais profissionais que existe e ao mesmo tempo mais amadora. Desculpas por confusão após a eliminação e disse que o técnico Lisca provocou o Internacional. Quem que disse isso? O Lindoso, o grande Lindoso. Ah, é? Provocou, é? Sim. Não foi o que veio de Minas lá, né? Não veio. O Lindoso tem que tratar de jogar também, né? Sim. É um dos jogadores que é muito contestado pela torcida do Nacional. Esse negócio de estar querendo criar confusão depois de perder jogo e tal... Ah, porque o adversário me desrespeitou. Ah, porque ele disse isso, disse aquilo. Convenhamos, isso aí é para jogar para a torcida, né? Convenhamos. Com certeza. Marcos, o piloto caxiense, o Luiz Sérgio Sena Vargas, desejando bom dia. Vergonha colorada ontem. E lembrando, pela Copa do Brasil, Grêmio 2, Cuiabá 0, Ceará 2, Palmeiras 3, São Paulo 3, Flamengo 0. E o América eliminou o Internacional nos pênaltis por 6-5. E no tempo normal, o Inter venceu por 1-0. E no primeiro jogo, o Inter havia perdido para o América por 1-0. Semifinais da Copa do Brasil, dias 23 e 30 de dezembro. E a final está marcada para dia 3 e 10 de fevereiro de 2021, semifinal Grêmio São Paulo, América e Palmeiras. Marcos, o técnico Piccoli já está na linha para o bate-papo aqui no Lance Esportivo. Tá bom, depois a gente fala mais sobre a Copa do Brasil e a definição dos semifinalistas. Antônio Piccoli, bom dia. Bom dia, Marcão, tudo bem com você? Tudo tranquilo, e contigo? Tudo bem, tudo certo, organizando aí a caminhada. Pois é. Bom, Piccoli, a campanha até aqui do São Luís, ela é considerada boa dentro do planejamento, ou tu esperava, nesse final de fase de classificação, ter assim uma pontuação melhor, hein? Não, a competição ela está em aberto ainda, o São Luís está atrás. Quando me passaram a ideia da Série D era para não passar vergonha, não fazer uma campanha vexatória. Essa era a colocação interna. E a gente foi aos poucos convencendo, até por ter conhecimento daquilo que se tornaria a Série D, né, um formato diferente de disputar. A gente aos poucos foi convencendo que era possível fazer um trabalho equilibrado. E que bacana seria se nós conseguíssemos, dentro dessa competição, deixar uma marca do São Luís positiva. E aonde eu acabei colocando toda a minha energia foi justamente no grupo de atletas, aonde eles compreenderam, compraram a ideia, e o São Luís hoje está dentro da competição. Se alguém bobear ali, o São Luís classifica. Bom, o futebol, né, o controle emocional, né, Piccoli, ele é claro que tem os componentes, os fundamentos técnicos, táticos, todos eles, né, o planejamento e tal, mas essa questão do controle emocional é muito importante para o jogador, né, em todas essas situações, quer dizer, às vezes o jogo contra o São Caetano vai ser uma decisão para o São Luís, quer dizer, tem esse aspecto, né, vamos jogar contra o São Caetano, que até a GO já deu na competição, não sei o que, está estabilizado, mas o jogador do São Luís tem essa pressão, nós precisamos ganhar, e isso precisa de um controle emocional e equilíbrio. Né? Exatamente, saber fazer o jogo, né? Cada jogo no seu devido lugar, no seu devido momento. Primeiro, pensar no São Caetano. Mas o que aconteceu? Você está fazendo um baita trabalho lá e com chance de classificação, daqui a pouco sai, então? Não é uma coisa que aconteceu agora, né, cara?
Você sabe que eu trabalho muito forte no vestiário e ali é ambiente meu, e mais ninguém. Se não for assim, a gente passa a ter problema. Me perdoa porque eu tenho falado tanto nos últimos dias sobre a minha demissão que eu imaginei que o assunto fosse esse. Me perdoe. Sim. Não, me pegou de surpresa, pegou a todos aqui de surpresa, porque eu sinceramente não sabia dessa tua saída do São Luís de Juí. É surpreendente essa informação, né? Mas o que vamos fazer? Bom, de qualquer forma, a gente abordou, né, o trabalho que foi desenvolvido e abordamos também essa possibilidade. Tu deixa bem encaminhada essa classificação do São Luís de Juí né, com méritos, né? Porque foi uma temporada, a formação de grupo, treinamentos, organização, planejamento, logística, foi uma temporada, está sendo uma temporada muito difícil, né, Pico? Mas tu faz mais um bom trabalho e daqui a pouco essas coisas que acontecem no futebol e que, no teu caso, para mim, pelo menos, me surpreende com a tua saída. Não, foi surpresa, sim. Externamente, internamente, a gente não surpreendeu tanto. Mas, na verdade, Marcão, até foi bom você ter falado da pandemia, cara, que para nós, acredito que todos nós, seres humanos do planeta, passamos por uma situação diferente. Agora, no futebol foi uma coisa totalmente absurda, no sentido em que a gente eu como treinador, né, nós treinadores tínhamos uma responsabilidade muito grande, eu aqui no São Luís mais ainda, porque em cima da estrutura a gente acaba aumentando ainda mais a responsabilidade, né? E a gente teve uma responsabilidade muito grande em controlar os atletas no extracampo. Cuidados, atenção redobrada, reconstituir ou construir uma rotina diferente, como as pessoas que estavam vivendo fora, o atleta precisava entender isso. E também eu me orgulho dessa parte aqui no São Luís, porque nós tivemos apenas um caso registrado, foi semana passada, e com todas as dificuldades de treinamento, de viagem. Então, foi uma situação realmente totalmente diferente, muito intensa em todos os aspectos, e que a gente chega nessa reta final também bem desgastado emocionalmente, por mais que a gente tenha preparo, era uma situação nova, né? Não se imaginava como fazer até que a gente começou a fazer. Tá certo. Essa tua saída foi por tua iniciativa ou a direção acabou te liberando? Não, foi demissão. A gente teve uma discussão mais forte internamente sobre algumas situações pertinentes à logística e rotina, e não foi legal para ninguém. Eu lamento a saída em função do trabalho, mas em relação à postura e valores, não lamento nada. Sigo firme, porque validei muita coisa que eu trabalhei nesses últimos anos. Aqui no São Luís eu tive a oportunidade de validar elas e a gente segue agora em busca de um outro desafio. Sem lamentação. Não tenho tempo a lamentar na minha vida. Tá certo, é verdade. Piccoli, muito obrigado pela entrevista. Para mim, surpreendente esta informação da tua saída do São Luís, mas nós sabemos que o futebol é bem assim, né? Aliás, não deveria ficar surpreso, né? Eu não deveria ficar surpreso porque ou quase todas as coisas que acontecem no futebol, ou nada mais me surpreende no futebol, né? Porque a gente já viveu tanta coisa, já acompanhou tantas coisas e continua acompanhando, né? Nesse caso aí, é mais um profissional que deixa um clube de futebol nas condições boas, né? Fazendo um bom trabalho. Mas é isso aí. Muito obrigado pela tua atenção e sucesso na tua sequência. Valeu, Marcão. Grande abraço. Grande abraço, Pico. Ex-técnico do São Luís de Ijuí, Ivan. Sabia dessa, Ivan? Estava sabendo um pouquinho, Marcos, até eu te encaminhei a recém uma informação sobre a saída dele, mas com certeza o Piccoli é um grande técnico, ele saiu também com o Fernando Reck, da equipe de Ijuí. Pois é, rapaz, me pegou de surpresa essa informação, né? Não sabia, realmente não sabia. De qualquer forma, aquilo que eu sempre digo, né, no futebol, nada mais me surpreende. Piccoli fazendo um grande trabalho, quando deveria ter apoio da direção, acabou tendo interferência, assim,
conflitos, impasses, né? Coisa que não precisava o São Luís neste momento, né? Agora vai ter que buscar um outro treinador com o risco de também, né, na transição da comissão técnica, não conseguir cumprir com o seu objetivo. Acho que classificar até pode classificar, Marcos, mas depois no primeiro mata-mata vai ficar difícil. Até o Piccoli confessou, né, que houve uma confusão ali nos vestiários, alguns problemas, e o repórter Alex Frantz, lá de Juí, falou que ele apurou que houve uma discussão forte entre o Piccoli e um gerente de futebol. Essa é a informação. São coisas que acontecem, né? São coisas que acontecem. Até se eu tivesse essa informação antes, eu teria feito a abordagem da entrevista de outra forma, né? Porque estava considerando que o Piccoli estava na condição ainda de técnico do São Luís de Juí. Coisas que acontecem no futebol, né? No futebol. Bom, Marcos, vamos ver como é que vai ser o futuro do São Luís aí na Série D. Com certeza, São Luís, que está na 5ª colocação da Série D, no grupo 8. Marcos, vai querer retomar a Copa do Brasil ou seguimos o programa? Não, quero falar um pouco da Copa do Brasil, tu já deu os resultados aí. Bom, o Palmeiras confirmou o favoritismo, né? Chegou a abrir 2-0. Se não tivesse um relaxamento natural no segundo tempo, poderia ter vencido o Ceará. O Grêmio também confirmou o favoritismo. O Grêmio volta a conviver com uma grande fase. E, ao mesmo tempo que o Internacional fica fora da Copa do Brasil, vê o seu rival fazer campanha na Copa do Brasil de novo. É uma campanha curta, mas, enfim, é uma campanha curta porque entrou nas oitavas de final a partir de ser, assim, clube que está disputando a Libertadores, né? Entrou nas oitavas. Mas o Grêmio tem tradição, o Grêmio vive um grande momento. E, ao mesmo tempo que a torcida do Inter vê o Inter sair fora e assim, está mergulhado numa crise, vê também o Grêmio se aproximar aí numa final de Copa do Brasil, onde o Grêmio tem muita tradição, e também até mesmo a campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro de Futebol. O São Paulo fez 3-0 num Flamengo que está sendo absolutamente vulnerável continuo insistindo que o time do Flamengo é um time muito bom do meio para frente, lá atrás tem sérios problemas, né? E nem a individualidade e a técnica do time do meio para frente está conseguindo solucionar e resolver os problemas defensivos do Flamengo. A zaga é ruim, Marcos, do Flamengo? Oi? A zaga do Flamengo é fraca, na sua opinião? Ou não? Fraca, todos eles. Todas as zagas que já jogaram juntos são zagueiros assim que a dupla de área não fecha assim, eu acho que não fecha. Então, o Flamengo está fora e o São Paulo, hein? O São Paulo é um time assim que eu olho o São Paulo jogar e não via assim, muita confiança de que o São Paulo pudesse decidir ou chegar a um título de competição, né, nessa temporada. Mas ontem o São Paulo mostrou um outro jogo, um pouco mais pragmático, um pouco mais de controle do jogo, jogando em contra-ataque, coisa que o São Paulo não vinha fazendo. E quando assim começou a se soltar e teve oportunidades, tecnicamente o São Paulo acabou vencendo e vencendo bem o Flamengo novamente. São Paulo agora a gente pode dizer que diante dessas alternativas táticas que o Fernando Diniz está implementando na equipe, não só aquele negócio de trabalhar a bola na sua zona defensiva e tal, para lá, para cá, não. Mas ontem marcando também, né, e jogando em casa, hein, marcando praticamente atrás da linha da bola, tirando os espaços do Flamengo, que teve mais posse de bola, criou muito pouco. E o São Paulo foi um time eficiente, né? Tem jogadores que estão atravessando uma grande fase, é o caso do centroavante do Brenner, o Luciano fazendo gols, né? Foi dispensado aqui do Grêmio, foi liberado pelo Grêmio, agora está fazendo gols no São Paulo. O time, me parece, ele já pegou um corpo, né? Vai ser assim, 2 grandes jogos, né? São Paulo e Grêmio na fase semifinal. E sobre o América e o Internacional já falei, né? O Inter atravessando essa crise, mergulhando nessa crise, em função da transição da comissão técnica, e o América Mineiro, pela primeira vez, chegando na fase semifinal. O torcedor do América está literalmente doido pelo Lisca. Conforme o jornalista
José Trajano, São Paulo, Marcos, é o melhor time do Brasil. Na sua opinião, Marcos, quem fica mais tempo no cargo, Abel Braga no Inter ou Rogério Ceni no Flamengo? Não, acho que quem fica mais tempo é o Rogério Ceni. É o Rogério Ceni. Acho que sim. Embora ele tenha pego um time, ele tenha assumido um time de muito boa qualidade técnica, individualmente, mas ele tem que colocar o seu trabalho, né? Tem que colocar o seu trabalho. Se fosse eu, o treinador do Flamengo, eu pediria um zagueiro de mais confiança, um zagueiro, se bem que o Rodrigo Caio agora deve voltar, mas mesmo assim eu pediria mais um zagueiro. Não vejo assim o São Paulo como o melhor time do futebol brasileiro, né? Eu costumo dizer que eu dou minhas opiniões baseadas naquilo que eu entendo de futebol e costumo dizer que eu prefiro me enganar com meus próprios olhos, né? Não me engano com os olhos dos outros. Não vejo assim, o São Paulo é um dos bons times, está chegando nesse patamar também, porque no meu entendimento antes ele era um time que não era assim muito confiável não. Mas agora, nesse jogo contra o Flamengo, mostrando uma outra forma de atuar, de jogar, o São Paulo pode se dizer agora que se candidatou a ser campeão da Copa do Brasil. Vai ter que passar pelo Grêmio. E depois talvez tenha que passar ou pelo Palmeiras ou pelo América Mineiro numa eventual final. Vou passar uma notícia agora, uma manchete ruim, Marcos, e uma notícia boa. O Avaí confirmou mais 7 casos de Covid-19 e tem 17 registros ativos. E a informação boa é que ontem o KTO Caxias do Sul venceu na estreia do NBB 13, venceu o Brasília pelo placar de 84-69 nessa primeira rodada do NBB 13, ainda na cidade de Mogi. Na sexta-feira, a equipe caxiense entra novamente em quadra diante do Bauru às 6h30 da tarde. Portanto, Marcos, o KTO Caxias do Sul venceu na estreia do NBB 13. Baita vitória, grande estreia do KTO Caxias do Sul Basquete no NBB, e agora tem um jogo duro aí pela frente na sexta-feira diante do Bauru. Mais casos de Covid, né? Mais casos. De Covid. O futebol, assim, o futebol, como outros segmentos da sociedade, né, é só quem não quer ver que a coisa está feia de novo. Ou nunca teve assim um momento que deu uma minimizada e tal, mas está voltando esses momentos terríveis de novo, e só quem não acredita no vírus, porque aqui eu vou dizer uma coisa dura, né? Essas pessoas que não acreditam que possam contrair o vírus, o Covid, essas pessoas, elas não querem olhar para uma realidade, né, do número de pessoas que já morreram no país. Aqui na nossa realidade também teve casos importantes de óbitos pelo Covid. Então essas pessoas não estão informadas a respeito disso, ou não querem se informar, né? Ou, por outra, mais dura ainda, nunca tiveram uma perda por esse vírus na família. Porque o dia que tiver a perda de um familiar pelo coronavírus, pelo Covid-19, aí talvez comecem a acreditar que essa pandemia é uma coisa séria, né? É uma coisa séria. Foram liberando, e muita gente, sem generalizar, mas muita gente entendeu de que a coisa tinha terminado. Não, está voltando de novo. A boa notícia é de que as vacinas começaram a aparecer. Vamos ver quais são os critérios para vacinação, né? O número de vacinas que serão colocadas à disposição da população, a partir de quando, tudo isso. Mas até lá, nós provavelmente, nos próximos dias, nós vamos voltar a conviver com a pandemia de novo. Né? A pandemia, na verdade, nós nunca paramos de conviver, mas de forma assim mais forte ainda nessa sequência dessa desgraça que assolou o mundo. Aquele abraço, Marcos Vinícius Vaz. Um abraço, tchau, até o Bitcoin meio-dia. E amanhã tem debate aqui no Lance Esportivo da Bitcoin TV.
Bacana, grande abraço a vocês todos, né, que integraram a nossa mesa, abraço a nossa mesa virtual, nossa mesa física, abraço a você que sempre complementa, sempre faz a nossa audiência de todas as manhãs. Assim encerramos o nosso lance esportivo aqui na Bitcom TV. Marcos Vinícius Vaz retorna em instantes dentro do Bitcom Meio-Dia, também trazendo mais detalhes, mais informações aqui em nossa programação. Fiquem ligados, vocês estão acompanhando a movimentação da Bitcom TV. Eu deixo agora o VT dos nossos parceiros da Auto 78 Renovadora de Veículos.